A canoa virou, foi deixar ela virar. Foi por causa da Maria que não soube remar. Se eu fosse peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria do fundo do mar. Olá, minha família, olá, criançada, tudo bem com vocês? Olha só, muita saudade, hein? O papai e a mamãe hoje vão ter uma missão. Por quê? Porque quando o professor se projeta para desenvolver a sua aula, né? Ele já tem o objetivo bem traçado, bem definido. E muitas aulas, nesse momento agora de pandemia, a gente depende muito da família, né? E no final acaba sendo muito interessante, que são experiências novas, tanto para mim quanto para os pais, né? E para a própria criança, né? Essa música, por exemplo, da Canoa Virou, eu já trabalhei lá uns 4 meses atrás com uma proposta de brincadeira, né? De fazer aquela brincadeira gostosa, foi no inverno, em cima do sofá, em cima da cama, de unir a família, papai, mamãe, filho, filha, e fazer a brincadeira da Canoa Virou. Mas a proposta dessa atividade é tentar utilizar essa canção infantil, A Canoa Virou, e explorar o máximo possível da letra para a criança. Por exemplo, primeiramente a gente tem que entender que essa música ela tem uma característica assim, de ser utilizada para interagir socialmente a criança. Por quê? Porque na letra você coloca o nome da criança. E eu costumo fazer isso em círculo na sala de aula. As crianças já gravaram o nome uma de outra, né? Então elas vão, na medida que vai passando para a próxima criança, citando, né, o nome da criança. Por exemplo, Maria, né? A canoa virou, pois deixar ela virar. Foi por causa da Maria que não soube remar. Então ali a criança já vai interagindo. Então é uma das utilidades que a gente tem para se trabalhar a questão da sociabilidade da criança, né? Uma outra coisa importante nessa música também, que eu acho bem interessante e que dá para ser usado em vários outros exemplos, é a questão do efeito moral, né? De causa e consequência. Por quê? Porque aqui na letra diz assim, ó, a canoa virou, pois deixaram ela virar. Foi por causa da Maria que não soube remar. Ou seja, depois de cantar algumas vezes com a criança, você vai explicar por que a canoa virou, né? E a canoa virou foi por causa da Maria, ou foi por causa do Roberto, ou foi por causa da Luciana, que não soube remar, não remou corretamente. E aí você vai explicar, né, essa questão da causa e consequência. Por exemplo, quando a criança ela está brincando, né? Está ali brincando e de repente ela mudou de brincadeira, deixou o brinquedo no meio da sala, no meio do corredor e foi fazer outra coisa. O que pode acontecer? E o que vocês vão explicar para a criança, certamente vocês explicam, né? Mas às vezes a utilização dessa música fica bem mais ilustrativa, né? Para que a criança entenda. Se ela deixar o brinquedo naquele local ali, pode acontecer de um adulto, outra pessoa vai passar, pisar em cima do brinquedo, vai quebrar o brinquedo, ou vai sujar o brinquedo, às vezes até pode acontecer um acidente. Então, com essa música, você pode trabalhar a questão da responsabilidade na criança, né? Elas entendendo que a canoa virou porque ela não remou corretamente, ela começa a entender que tudo aquilo que ela faz tem que haver o compromisso da responsabilidade, né? De jogou a caixa de brinquedo ali no chão, derramou tudo no chão, mas depois tem que recolher os brinquedos. Isso serve para qualquer outro exemplo que você pode utilizar. Outro fator também interessante é a questão da solidariedade, né? Quando diz o seguinte: se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria do fundo do mar, né? Ensinar com essa pequena estrofe aqui que a criança ela pode ser solidária, né? Naquilo que ela consegue fazer mais do que o amiguinho.
Entendeu? Claro que não no caso da água, né? Ela não vai se jogar na água para salvar um amiguinho, mas vocês vão utilizar vários outros exemplos, né? A questão de compartilhar algum brinquedo naquele momento, né? Ensinando a criança que as coisas têm que ser compartilhadas, né? Então, entendendo isso, fica mais fácil da gente cantar a música e o papai e a mamãe utilizar essa música na questão de um ensinamento, ok? Então vamos lá mais uma vez? Todo mundo, primeiro, vamos mudar o nome, né? João, vamos lá então. A canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa do João que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o João do fundo do mar. Tchau, criançada, tchau, família. Coração cheio de saudade. Tchau pra vocês.